Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Estamos ao vivo, estamos de volta e assim, eu acho, né, tô vendo aqui, deixei de achar e tenho certeza, né, alguns alunos estavam me avisando que eu fiz a comparação errada, né, é x menos y igual a 1 e não igual a 2, então deixa eu corrigir isso e aí você printa de novo, pode ser? Aqui, ó, é x menos y igual a 1. Né? Então aqui, na verdade, vamos fazer essa parte aqui de novo. Que aí fica direitinho. Você tem x mais x, ou seja, 2x, y menos y0, 3 mais 1, 4, que dá x igual a 4 dividido por 2, ou seja, o x é 2, né? Muda um pouco, né? Muda muito, né? Então, o x sendo 2, se x mais y é 3 e o x é 2, então, o y vai ter que ser 1, né? Tá certo? Faz mais sentido, né? Daí o seu print... Dá a sua printada aí, vou deixar você para fazer o print. Fez o seu print, a gente já pode dar continuidade à nossa aula. Bom, agora a gente vai falamos de igualdade. Vamos dar uma olhadinha em soma, subtração e tal, multiplicação. Então, aqui, ó, operações com matrizes, né? Dadas duas matrizes de mesma ordem, ou seja, com as mesmas dimensões, a gente chama de soma de matrizes a soma de cada um dos elementos de mesma posição, correto? Ou seja, vamos supor assim, a matriz A mais B vai dar uma matriz C, onde cada elemento dessa matriz C vai ser a soma de elementos de mesma célula, de mesma posição, tá certo? Então, deixa eu escrever aqui essa definição de adição. Então vamos lá. Operações com matrizes. Falar bonito aqui, ó. Operações matriciais, né? Pô, bonitão, né? Então, nas operações entre matrizes, primeiro índice seria, a primeira coisa que a gente poderia falar aqui seria sobre a adição, né? Então, dado uma matriz A do tipo 1, menos 2, 3, 0, 1, menos 1.
E uma matriz B do tipo 7, 4, menos 1, 0. Você está ligado que o banco não é o único lugar para você colocar dinheiro na conta, né? O que eu vou te mostrar agora vai te surpreender. Tá vendo essas notinhas aqui que você recebe quando faz uma compra no supermercado ou farmácia? Olha o que você pode fazer com elas. Abra o aplicativo do Melius, escaneia o QR Code, pronto, o dinheiro está na conta. Com o app do Melius é assim. Essas notinhas que antes iam pro lixo viraram dinheiro em forma de cashback. Baixe agora que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou dizer que C é a soma. Né? Então, eu estou dizendo que essa matriz C é a soma de A com B. E essa soma, ela é possível. Por que que ela é possível? Porque a dimensão da matriz A é a mesma dimensão da matriz B. Então, isso não é que ela seja mais ou menos importante, não. Ela é fundamental. Para haver a operação da adição entre matrizes, é necessário que você garanta que as dimensões das matrizes que você, ora, deseja somar, elas tenham a mesma dimensão. Então, uma condição fundamental é que a dimensão da matriz A e a dimensão da matriz B sejam rigorosamente as mesmas. Caso contrário, não se pode somar. Tá certo? Uma vez que você garanta que as dimensões são iguais, agora você vai ser o mais intuitivo possível, galera. Agora você vai somar essas matrizes A e B da maneira mais intuitiva, mais natural que você imagine, né? Então eu vou somar elementos de uma mesma posição. A11 com B11, A12 com B12, A13 com B13 e assim sucessivamente. Então essa matriz C, ela vai ser tal, né? Então, deixa eu organizar isso aqui. Eu vou pegar o 1 e somar com 7. Eu vou pegar o menos 2 e somar com 4. Eu vou pegar o 3 e somar com menos 1. Eu vou pegar o 0 e somar com menos 1. Eu vou pegar o 1 e somar com 0. Eu vou pegar o menos 1 e somar com 3. Então, só para ver se a gente fez certo. 1 com 7, menos 2 com 4, 3 com menos 1. 0 com menos 1, 1 com 0, menos 1 com 3. Então, gerei a matriz C. E o resultado dessa matriz C será... Pô, dei mó zoada aqui no meu quadro. Tentando fingir que nada aconteceu. Vou escrever aqui, ó. Dimensão da matriz A igual a dimensão da matriz B. Estou fingindo aqui que nada aconteceu, mas ficou feião. E aí a matriz C vai ser 1 mais 7, 8. 0 somado a menos 1 dá menos 1. Menos 2 somado a 4 é 2.
1 somado a 0 é 1. 3 somado a menos 1 é 2. Menos 1 somado a 3 é 2. Tá aí a matriz C. Aonde, né? Se você quisesse pegar um pouquinho mais aprofundado nessa teoria, no final das contas a gente observa que esse elemento C e J, elemento de cada célula dessa matriz C, ele respeitou a seguinte lei de formação. Ele é a célula de A somado à célula de B, a mesma célula. Correto? Isso gerou uma lei de formação, por que não dizer, né? Ok? Para a gente falar um pouquinho de subtração, vamos falar um pouquinho de matriz oposta. Então vamos lá, matriz oposta. O que eu tenho para falar de matriz oposta? Então, se eu tenho uma matriz A formada por M linhas e N colunas, a sua matriz oposta será uma matriz menos A com a mesma dimensão. Vou traduzir, né? Vou traduzir. Vamos supor que eu queira encontrar a matriz menos C. Ou melhor, daqui a pouco vou precisar dela. Vamos supor que eu queira encontrar a matriz menos B. Então, eu tenho a matriz B, definida por 7, menos 1, 4, 0, menos 1 e 3. Quem seria a matriz oposta? Portanto, a matriz menos B. A matriz menos B, pessoal, nada mais vai ser do que você encontrar o oposto de cada célula. Então, a matriz menos B quem é o oposto de 7? Menos 7. Quem é o oposto de 4? Menos 4. Quem é o oposto de menos 1? Mais 1, ou simplesmente 1. Quem é o oposto de menos 1? Está aqui. Quem é o oposto do 0? É ele mesmo. Quem é o oposto do 3? O menos 3. Tá certo? Então, por definição, se a matriz B denota uma célula B e J, a sua oposta menos B vai denotar a célula cujo resultado é um número oposto. Simples assim, tá? Simples assim. E aí é hora do seu print time. Antes que eu apague isso aqui, você fique bolado comigo. Tá certo? Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você vai falar sobre as matrizes. Então, quem me perguntou aqui foi a Daniele. Dani, assim, pro Enem, a gente não enxerga os nomes das matrizes especiais como sendo elementos importantes para uma boa execução do Enem, tá? Existe lá no material do Enem, do ProEnem, PDF, essas matrizes especiais. Mas a gente vai dar um foco nessa live aos elementos que caem com um pouquinho mais de frequência sobre matrizes.
Tá certo? Ok? Depois, dado a matriz oposta, para que eu falei da matriz oposta? Para a gente poder definir a subtração de matrizes. Então, vamos supor que eu queira agora definir a matriz, dado uma matriz, vou botar aqui como continuação, né? Dado uma matriz A definido por... Tá aqui a matriz A. 1, acho que era isso. 1, 0, menos 2, 1, 3 e menos 1. Acho que é isso, né? Acho que essa era a matriz A. 1, 0, menos 2, 1, 3, menos 1, né? Então, dada essa matriz A, vamos supor que eu quisesse encontrar uma matriz diferença D, tal que ela seja A menos B. Então, eu quero definir com vocês a operação da subtração, portanto, A menos B. Gente, parece uma coisa boba, mas pegar a matriz A e subtrair por B, nada mais é do que pegar essa matriz A e somar com a oposta de B. E eu repito, pode parecer uma complicação desnecessária, pode ser aquele papo de professor que está complicando algo que é ligeiramente tranquilo. Só que assim, o que a gente observa, principalmente quando a gente fala de sinais, né, de números positivos e números negativos, é esse vacilo na hora de você trabalhar com a subtração. Então, o que a gente pede? Que a gente primeiro, né, que o candidato primeiro encontre o oposto da matriz que você vai subtrair para tornar, né, para diminuir, para minimizar as chances de você errar a gerência desses sinais nas contas que vocês forem fazer. Então, agora, né, que eu já tenho a matriz oposta de B, eu só preciso somar essa matriz com essa. Então, como é que ficaria essa matriz diferença? Ela seria desenhada da seguinte maneira. Eu pegaria 1 e eu somaria com menos 7. Eu pegaria o menos 2 e eu somaria com menos 4. Eu pegaria o 3 e eu somaria com 1. O 0 eu iria somar com o 1 de novo. O 1 eu iria somar com o 0. E o menos 1 eu iria somar com o menos 3. Então, com isso, a minha matriz D ela vai ser igual a... E aí, se você esqueceu, não tem problema nenhum. Vamos lembrar como é que é a regra dos sinais nos inteiros, né? Se você tem sinais dos números, você está somando tudo, né? Então, é a regra dos sinais dos inteiros com adição. Se os sinais dos números forem diferentes, como é o caso, um é positivo e o outro é negativo, você subtrai. E o sinal do resultado vai ser pertencente ao número com maior módulo. Traduzindo, qual dos dois números é o maior em módulo, sem os sinais? 1 ou 7? É o 7. Então, o seu resultado vai ser negativo, porque menos 7 é o número com maior módulo. E quanto é 7 menos 1, já que os sinais são diferentes, um é positivo e o outro é negativo, qual é a subtração de 7 com 1? É 6. Então, o resultado disso aqui vai dar menos 6.
Já aqui eu tenho uma adição de dois sinais iguais. Então, toda vez que eu tiver dois sinais iguais, eu somo e mantenho o sinal dos números. Então, como os dois sinais são negativos, 2 mais 4 dá 6 e eu repito o sinal. Mesma coisa para cá, ó. Os dois números são positivos, mas aqui são números naturais, né? 3 mais 1 dá 4, eu não vou complicar a tua vida. Aqui, ó, 0 mais 1 e 1 mais 0, ambos dão 1. Dois sinais negativos, menos 1 e menos 3, eu somo. E repito o sinal de cada número. Então, isso aqui dá menos 4. Beleza. Fechei, então, a operação da adição, da subtração, tá? Então, no final das contas, a gente pode assumir que o elemento D e J é o próprio elemento A e J somado ao oposto do elemento B e J. Você percebe que eu sempre puxo, né, no final da conclusão da operação, eu sempre puxo para a lei de formação. Porque essa maneira de transformar as paradinhas em fórmula fica mais fácil. Porque você meio que torna a coisa meio que procedimental. Você encontra um procedimento, um algoritmo ali, né? Beleza. Falta a última operação elementar, que é a multiplicação de uma matriz por um número, por um escalar, né? Então, multiplicação de uma matriz por um número. Normalmente a apostila, os livros didáticos, como eles precisam ser um pouquinho mais formais, eles vão substituir a palavra número por escalar, né? Então, multiplicação de uma matriz por um escalar. É um número, tá? Então, nessa situação, vamos imaginar que eu quisesse encontrar o triplo da matriz B. Mas a gente volta para a mesma ideia de intuitividade, né? A gente ser intuitivo, né? A gente vai voltar a uma ideia intuitiva, né? O que é você encontrar o triplo de uma matriz? É você, no final das contas, triplicar cada elemento dessa matriz, você triplicar cada célula. Então, como a matriz B ela é formada por 7, 4, menos 1, 0 e 3, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar o triplo de cada um desses elementos, de cada uma dessas células. Então, eu vou encontrar o triplo. Eu vou querer encontrar o triplo do 7, o triplo do 4, o triplo do menos 1, o triplo do menos 1 de novo, o triplo do 0 e o triplo do 3. É como se eu estivesse fazendo uma distributiva aqui, né, do 3, né, chuveirinho. Então, o 3B vai dar 21, 12, menos 3, o menos 3 de novo, o 0 e o 9. Tá certo? Ok? Então aqui voltamos a um certo procedimento elementar, né? Óbvio, né? E falta a lei de formação. Então, quando você pega uma certa matriz e multiplica por algum escalar, isso é a mesma coisa que você pegar cada célula, né,
e você multiplica, vou botar assim, deixa eu melhorar aqui a minha lei de formação. Supondo que exista uma matriz M, que seja o triplo de uma matriz A, então essa matriz M ela vai ser definida, né, como sendo 3 vezes cada um dos elementos da matriz A, né, o MJ, né, o Mzinho, o IJ. Vai ser 3 vezes a célula A. Não, só vou generalizar. Em vez de botar 3 vezes A, deixa eu botar K vezes A. Esse K é um número, tá? Esse K é um número real. Beleza? Ok? Bom, acho que com essa teoria a gente tem uma condição bem razoável de a gente testar alguns exercícios que a gente tem aí no PPT. Antes disso, deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Enquanto isso, você já printa, fica à vontade aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Bom, a pergunta da Daniele, né? Glaucio, operações de matrizes aparecem no Enem? Então, de uma maneira muito intuitiva, já teve questões, por exemplo, que atrelou a média anual de um aluno com uma tabela de matrizes. Aparece muito, quando aparece matriz, né, que já não é algo frequente, ele faz mais uma menção bem lúdica, bem superficial, à sua boa interpretação da tabela que está aparecendo, né? Tabela essa explicitada de uma maneira como sendo uma matriz, e não como uma tabela que a gente enxerga em revistas e jornais e tal. Mas você falou de operações. Pô, Daniele, se o próprio conceito de matriz não é tão explorado quanto outros itens de matemática, pô, as operações ainda aparecem com um viés ainda menor, né? Assim, sendo muito honesto com você, tá bom? A Lorena Glau, então, para qualquer operação entre matrizes será necessária o mesmo número de linhas e colunas das duas? Lorena, para essas operações elementares, com exceção da multiplicação de uma matriz por um escalar, sim. Só que multiplicação de uma matriz por outra matriz, quando eu multiplico duas matrizes, e não um número por uma matriz, e sim duas matrizes, você já tem um procedimento bem complexo, tá? Já tem aí um procedimento num outro patamar de entendimento de matriz. Aí a gente começa a aprofundar um pouquinho mais os conceitos de matrizes, né? A UERJ, ela tratou muito pouco sobre isso, né? Foi até uma época do Enem anterior a esse novo Enem que se tratou de multiplicação de matrizes. Mas nessas operações elementares, particularmente soma, subtração e igualdade de matrizes, sim, as matrizes devem ter as mesmas dimensões. Tá certo? Eu não... peraí. Acho que é o Aurenil. Professor, só me diz direito o que você não entendeu, tá? Para eu poder te ajudar. Tá certo? A Júlia pergunta... peraí, acho que ele botou lá em cima. Joga um pouquinho para cima ali. Acho que ele respondeu. Não, para baixo, foi mal. Desculpa, é o último termo. Não, é lá em cima, lá em cima. O último do Aurenil. Professor Glaucio, mais um pouquinho acima. Aí. Não entendi esse conceito de A e J, acho que é isso. O A e J e o B e J, eles dizem a posição da linha e da coluna, né? Então, essa célula D e J é qualquer um dos elementos que pertencem à matriz D. O elemento A e J é qualquer elemento da matriz A.
E o elemento B e J é qualquer elemento da matriz B. Né? Então, se eu pegar a primeira linha e a primeira coluna da matriz A, portanto o elemento A11, e somar com o oposto do elemento B11, o oposto de 7 é menos 7, somando 1 a menos 7, a resposta dá menos 6, que é o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz D. Então, o D11 é igual ao A11 mais o oposto do B11. O A12 é igual ao... O D12 é igual ao A12 mais o oposto do B12 e assim sucessivamente. Essas fórmulas, elas servem só para você tentar reduzir ou resumir todos os cálculos que você fez nessa tabela. Né? Respondendo a Ju, acho que é isso. Qual é a função da tabela? Qual é a função das matrizes? As matrizes, elas fazem parte de uma área da matemática intitulada álgebra linear, que, dentre algumas outras matérias, é um campo da matemática que cada vez mais ela evolui com muita força e ela se torna muito importante para áreas mais avançadas da matemática e da matemática aplicada, né? Como, por exemplo, na biomatemática, na busca de vetores de transmissão de doenças endêmicas, as matrizes, elas são muito importantes porque elas resolvem determinadas equações que a gente chama na matemática de equações ou ordinárias ou parciais, né? Chamadas equações diferenciais. Então, uma das maneiras de você resolver essas equações diferenciais é caminhando para um aspecto matricial, né? Então, as matrizes, elas te ajudam muito. Um outro elemento é que as matrizes é um corpo utilizado na ciência de dados. Uma das maneiras de você explicar para o computador uma certa coleção de dados que você tem, de dados que você coletou aí, que você coletou na rua, por exemplo, você joga, entre aspas, desculpa o termo jogar, para o computador em um formato de matriz, né? Então, assim, as matrizes também, elas são muito utilizadas como um corpo, um tipo de dados na computação, na análise de sistemas, na análise de dados, em situações da própria ciência de dados, da extração e mineração de dados, correto? Bom, mas vamos ao que interessa. Eu sei que vocês estão ávidos por questões que envolvam. Então aqui você tem uma questão do Enem, em que você tem uma matriz. E olha como é que é, né, pessoal? Olha como é que matriz ela é explorada no Enem. A gente falou de linha, de coluna, de nomenclatura, de lei de formação e tal. E aí vem o Enem e te propõe um exercício onde, assim, vale até a pena o conhecimento dessa parte formal que eu apresentei a vocês. Mas ela não é essencial para você resolver a questão, né? Essa questão, por exemplo, diz que um professor ele aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram apresentados na matriz. Então, assim, na matriz, na tabela, né? Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda a sexta-feira, em que os testes foram aplicados. Então vamos traduzir, né? Vamos traduzir. As linhas de 1 a 5, que são essas que eu estou botando aqui o meu dedo, ó, 3, 2, 0, 1, 2, corresponde à primeira linha. 3, 2, 4, 1, 2 corresponde à segunda linha. E assim sucessivamente. O que eles representam? As quantidades de questões acertadas pelos alunos. Tá certo? Então, aqui eu sei que a Ana acertou 3 questões num dia, 2 questões no outro, 0 questões no outro, uma questão no outro e 2 questões na outra.
tá certo? E o que, que a coluna indica? As colunas indicam os dias da semana de segunda a sexta-feira em que os testes foram aplicados. Então você junta essas duas informações e conclui que Ana acertou 3 questões na segunda-feira, 2 questões na terça-feira, nenhuma questão na quarta, 1 questão na quinta e 2 questões na sexta. Já o Bruno, ele acertou 3 questões na segunda, 2 na terça, 4 na quarta, 1 na quinta e 2 na sexta. E assim sucessivamente. Então as colunas, aqui é a coluna de segunda, a coluna de terça, a coluna de quarta, a coluna de quinta e a coluna de sexta. A linha de Ana, a linha de Bruna, a linha de Carlos, a linha de Denis e a linha de Érica. Ok? Ok. Ele quer saber o teste que apresentou. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado em qual dia? Então, no primeiro dia, a gente teve um total de 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 3, 11 acertos. Observa, pessoal, eu não estou falando de célula, eu não estou falando de lei de formação, eu não estou falando de dimensão. Eu estou analisando uma tabela como outra qualquer. Então, a princípio, eu tive uma boa interpretação do texto, converti essa boa interpretação na tabela, então nessa coluna de segunda, eu já observei 3 mais 3 mais 3, 9, mais 2 acertos, então são 11 acertos no total, 2, 4, 6, 8, 10 acertos, outros 10 acertos na quarta, 1, 2, 5, 6, 10 acertos na quinta, 2, 4, 6, 10 acertos na sexta. Então, qual foi o dia que se acertou mais? O dia que se acertou mais foi na segunda-feira. Eu não precisei de nenhuma formalidade, né, de matrizes. Em nenhum momento a questão pediu a lei de formação que gerou esses dados, até porque não existiria, foram dados coletados externamente. Né? Ele, em nenhum momento ele perguntou qual é a dimensão da matriz. Né? Ele, em nenhum momento ele perguntou, alguém falou sobre matrizes especiais, em nenhum momento ele falou sobre a percepção se essa matriz é quadrada, se essa matriz é uma matriz simétrica, se ela é uma matriz que possui transposta, qual seria a transposta dessa matriz, que são matrizes especiais. Tá certo? Então, quando a gente fala de Enem e quando a gente associa a matrizes, a percepção que a gente tem é que ainda se aplica ao item matriz ainda aspectos um pouco lúdicos, interpretativos, superficiais. Não se vai a fundo nessa parte de matrizes. Tá? A questão número 2, outra questão de matrizes. Você observa que nessa questão ele já pega um pouquinho mais pesado na parte de nomenclatura. Mas assim, aquele aluno corajoso que meio que ignora e tenta se virar com o que aparece no texto, talvez ele consiga acertar. Então observa só essa questão. A transferência eletrônica disponível, também conhecida como TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, os bancos 1, 2, 3, 4, 5, durante um mês. Para isso, ele vai dispor desses valores nessa matriz. Aí, assim, ele diz que a matriz A vai ser definido por cada célula A e J, em que esse elemento I varia de 1 até 5. Claro, ele está dizendo indiretamente que existem 5 linhas. As linhas 1, 2, 3, 4, 5. E as colunas variam de 1 a 5 também. Você vai ter as colunas 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele afirma, ele diz a você, e aí, de novo, volta o quesito da importância da interpretação, ele afirma que o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$1 milhão, transferidos do banco I para o banco J.
durante um mês, ou durante o mês. Observe que os elementos A e J igual a zero, existem elementos do tipo A e J igual a zero, uma vez que não existe transferência entre um banco e ele mesmo, isso que ele quer dizer. Então, vou traduzir, tá? Porque ficou esquisito. Aqui, ó. Aqui, determinadas situações, né, quando A e J é igual a zero, significa que aquele banco não transferiu nenhum valor para outro. E essa diagonal aqui, ela é bem evidente, né? Aqui corresponderia ao elemento A11. A11 é igual a zero. E se você interpretou bem a questão, não poderia ser outro número que não zero. Porque assim, a princípio, o banco 1 não vai transferir valor para o banco 1. Né? O banco 1 vai transferir, se ele tiver que transferir, vai transferir para um outro banco que não ele. Né? Então essa diagonal que eu estou botando o dedo aqui corresponderia a A11, A22, A33, A44 e A55. Né? O que o banco 1 transferiu para ele mesmo, 2 para ele mesmo, 3 para ele mesmo e assim sucessivamente. Então, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED seria quem? Então, observa que o banco 1 transferiu 2 milhões para o banco 2, outros 2 milhões para o banco 4 e outros 2 milhões para o banco 5. Ou seja, um total de 6 milhões. Já o banco 2, no total, transferiu 3 milhões. O outro banco transferiu 4 milhões. O outro banco, 4 milhões. E o quinto e último banco transferiu 5 milhões. Então, o banco que transferiu uma maior quantidade de milhões de reais foi o banco A. Foi o banco 1. Não transferiu nada para ele mesmo, tem sentido. 2 milhões para o banco 2. Nenhum milhão de reais para o banco 3, 2 milhões de reais para o banco 4 e 2 milhões de reais para o banco 5. Por isso que o gabarito dessa questão, de novo, é a letra A. Então você observa que eu falei aqui, e essa é a mensagem que eu quero passar para você. Por enquanto, o Enem ele tá tratando a matéria matriz como sendo ainda numa ambientação lúdica, superficial, né? Muito distante de outros vestibulares, que não precisam nem ser militares, vestibulares à margem do Enem, vestibulares estaduais. Né? A UERJ já pegou um pouco mais pesado, por exemplo, trabalhando com multiplicação de matrizes. A Unicamp trabalha, a FUVEST trabalha numa pegada mais pesada, mais complexa. Né? Até porque a FUVEST trabalha com sistemas lineares. Né? Então, assim, procurem na hora que você for dedicar algum tempo para matrizes, se é que vocês vão fazer isso, nessa mesma pegada lúdica, nessa mesma pegada superficial. E no momento em que o ProEnem entender com os seus especialistas que essa matéria ela tende a mudar um pouco o seu perfil, a forma como ela está sendo explorada, a gente vai ser a primeira pessoa a avisar para vocês. Beleza? Tranquilo? Então é isso, a gente finaliza essa aulinha de hoje trazendo essa mensagem. Na próxima aula a gente vai falar sobre sistemas, na mesma pegada que a gente tratou matrizes nessa aula, numa pegada de Enem. Né? A gente não vai falar de método de Cramer mais, a gente não vai falar mais de método de escalonamento, a gente vai falar de sistemas lineares num ambiente de Enem. Tá certo? Então a gente vai pegar muito as formas, as táticas de se resolver da maneira mais rápida possível os sistemas e vamos treinar, por que não dizer, as interpretações dos contextos que vão aparecer que levarão a uma resolução de sistema linear. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.